Olá, muito bom dia para você que acompanha aqui o Foco no Fato nas redes sociais. Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e no Instagram do Foco no Fato. Estamos fazendo uma série de entrevistas com autoridades, com figuras políticas aqui de Manaus, também do Amazonas. E a gente vai entrevistar hoje no quadro Política em Foco o vereador Lissandro Breval, que é do Avante, está no seu primeiro mandato lá na Câmara Municipal de Manaus e é o terceiro vice-presidente da casa. Vereador, seja bem-vindo ao Foco no Fato. Uma honra tê-lo aqui. Teremos muitas perguntas, muitas coisas, muitas informações, né, para falar para quem está assistindo a gente. Sim, obrigado, Gabi. Obrigado pelo convite. Foco no Fato, toda a equipe. Muito legal a gente compartilhar essas informações tão importantes para a cidade de Manaus. É verdade. Eu aproveito e lembro quem está acompanhando a gente que pode mandar a sua mensagem, tá? Pode mandar a sua pergunta para o vereador Lissandro Breval, que ele vai responder durante a live. E também aproveita, se inscreva no nosso canal, fique aí por dentro das nossas entrevistas, por dentro das reportagens acerca da capital amazonense, acerca de política, acerca de todos os assuntos que regem aí a nossa sociedade. E o vereador Lissandro Breval, além de empresário, também é vereador, tem uma experiência em gestão, já esteve à frente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, a ADS, tem um currículo extenso aí, onde implantou várias ações inovadoras, né, vereador? O senhor também foi diretor do Amazonas Futebol Clube? Sim, fundador. Olha, interessante. Muito orgulho hoje, né? O Clube Amazonas aí está na série B, né? E com certeza aí vai trazer muitas alegrias aí para o nosso estado. Estamos na torcida. Sim, tá representando muito bem o Amazonas, representando, né? É muito legal isso. Certo, vereador. Então, novamente, seja bem-vindo, tá? Vamos começar aqui a nossa entrevista. Fique à vontade. Você também que está aí de casa, acompanhando a gente pelas redes sociais, também fica à vontade, participa com a gente aqui dessa entrevista Política em Foco, que é o novo quadro aqui do Foco no Fato, com autoridades e figuras políticas aqui do nosso estado. Vereador, vamos começar falando de Centro de Manaus, né? O Centro de Manaus está aí tomando as notícias nacionais por conta da insegurança, né, que está ali cercando a população, os empresários que trabalham ali no centro, quem vai fazer compras, né? A gente ouviu na semana passada o presidente da CDL, o Ralph Assayag, que também conversou com Foco no Fato e disse, né, que o centro de Manaus está completamente abandonado, que precisa ter mais atenção do poder público. E como vereador, como é que está a sua atuação dentro desse projeto de requalificação do centro? Bem, Gabi, a gente vem recebendo muitas denúncias, recebendo muitas informações dos moradores e dos empreendedores, né, do comércio, as pessoas que estão ali no comércio do centro. E hoje o centro se encontra num total abandono. Essa é a realidade. E é uma falta de respeito com a nossa história da nossa cidade, a falta de respeito com a identidade da cidade, porque ali tem retratado ali vários períodos históricos, né? E a gente está indo contra aí o que todas as cidades estão fazendo no resto do Brasil. As cidades estão requalificando, está tendo ordenamento, estão buscando alternativas para o centro, valorizando o centro. Em Manaus, a gestão municipal abandonou o centro. Hoje a gente tem total descontrole do comércio informal, dos camelôs, a gente tem ruas esburacadas, a gente não tem uma mobilidade ali organizada, né? A gente tem ali hoje um grande número de usuários de drogas nas praças, causando já um transtorno enorme, e eu posso dizer que ali já se forma ali uma cracolândia, né? Então é um problema social, é um problema econômico, porque existe uma desvalorização hoje dos imóveis do centro. E olha lá, por um lado nós temos aí um grande número de pessoas em áreas de risco, e a gente tem vários imóveis, né? Imóveis bastante grandes, lá com muitos metros quadrados, que estão abandonados. Né? Mas isso se faz com política pública, se faz com planejamento, se faz com um olhar humano ali, né? Eu costumo dizer que a gente ali não é só tacar pedra. A gente pode levar para lá um complexo de secretarias, a gente pode criar sim lá no centro o polo digital ali, criar institutos ali de desenvolvimento, criar ali todo um ambiente, né, para empresas formarem. Isso é muito importante. O nosso porto de Manaus, que a gente vai ter que falar de turismo. Imagina um turista chegando no navio e encontrando aquilo ali,
né, tá muito feio. Tá. Né? Tá muito feio. Qual é a imagem que o turista sai de Manaus chegando ali na porta da cidade pelo centro de Manaus? Então, assim, é estratégico. Acaba sendo a problemática do centro de Manaus acaba sendo estratégico para a cidade de Manaus, né? A gente precisa aí, eu ouço muito, estamos no alinhamento, A gente tem que dar o primeiro passo. Nós convidamos o Dr. Ralph Assayag, que ele deu explanou a problemática do que acontece e a problemática que a CDL está em direção para resolver. Né? A CDL hoje tem um apoio do governo do estado, estão fazendo albergues, já tem uma tratativa ali para tirar as pessoas da rua, né? É um acolhimento, e aí você vai modificando, mas nós precisamos ter uma política voltada para a valorização. A gente precisa ter, principalmente, sabe, o respeito para a população que mora lá. Nós temos aí mais de 30 mil habitantes que moram no centro. E nós temos ali o comércio que mais emprega, o comércio que mais, inclusive, ajuda a questão municipal com o seu imposto, né? Então, nós precisamos dar valor para isso. É bem interessante, a gente sempre recebe muita solicitação, né, de pessoas que acompanham o Foco, que leem as nossas matérias, reportagens sobre o centro. Teve uma pessoa que mandou semana passada que foi no centro de Manaus no sábado, não era feriado, não era ponto facultativo, era um dia normal. E sábado o centro costuma ficar bastante movimentado, né? As pessoas vão ao centro fazer compras, pagar contas. E ela disse que o centro estava vazio, não tinha ninguém, era o quê? 10 horas da manhã, 11 horas. Verdade. E assim, as pessoas estão deixando de frequentar o centro por conta disso, né? A gente percebe um abandono realmente da parte do poder público, da gestão, né, municipal, e é de competência, né, da prefeitura cuidar disso. Sim, nós temos a Secretaria de Feiras e Mercados e a gente não vê. Eu até fiz uma solicitação através de requerimento e foi derrubado pelos vereadores esse requerimento, que perguntavam ali o que está sendo feito, porque não tem fiscalização, não tem ordenamento. Existe uma questão de saúde pública, Gabi, porque hoje, no meio da calçada, tem restaurante e nós não somos contra o comércio. A gente sabe que aquelas pessoas ali para ganhar dinheiro, a gente está ali para sobreviver, mas precisa ter ordenamento, o que a gente precisa de um olhar profissional para o centro. Exatamente. Né? O que a gente percebe hoje é que existe um total desconhecimento, uma falta de planejamento, existe principalmente assim, um descaso. É verdade, essa é a palavra mesmo. Verdade. Muita falácia, né, vereador? E tem que agir. É muito alinhamento, é muita reunião para alinhamento, e a gente está deixando o centro se acabar, estão deixando nossa história morrer. Nunca esteve tão ruim, né? Nunca esteve tão abandonado. As ruas nunca estiveram tão sujas, esburacadas. Nunca teve uma situação que se encontra hoje no centro de Manaus. Tão desordenado, né? Tão desordenado. E agora a gente sai um pouquinho ali do centro para falar sobre a questão de chuvas, né? A gente já começou esse período de chuva. Ontem foi chuva quase o dia todo aqui em Manaus. E tem muitas pessoas que moram em áreas de risco. A gente tem aí quase 70 mil pessoas, né, nas zonas da cidade que moram nessas áreas de risco. E ano passado teve muito desabamento, deslizamento de terra. Como é que está também a sua atuação dentro disso para conter essas situações, esses desastres naturais causados pela chuva aqui em Manaus? Gabi, desde o início do nosso mandato, a gente tem dado uma atenção muito especial a essas famílias que moram na área de risco. Primeiro dizer o seguinte, a pessoa não mora em cima do igarapé, na beira do barranco, porque quer. Né? Existe uma questão social, econômica ali envolvida, né? E para você combater isso, nós voltamos àquela questão, tem que ter planejamento, tem que ter política pública habitacional. Exatamente. Nós temos que ter uma política para o desenvolvimento econômico voltado para essas pessoas também, né, de inclusão. Não é só tirar a pessoa e colocar dentro do apartamento, existe todo hoje uma tratativa quanto a isso, mas o que a gente percebe? Se deixou de fazer uma questão muito importante para essas áreas, que é o desassoreamento, né? Que é uma máquina retirando ali aquele material que acumula ali, que é basicamente areia ou lixo. Nós temos uma grande quantidade de lixo também nessas áreas. Isso atrapalha bastante,
né? E assim, o quadro que a gente percebe de 2 anos para cá é que várias áreas, eu posso te citar que eu visito, tenho trabalho nessas áreas, São José, Jorge Teixeira, né? José Bonifácio, são áreas que estão alagando toda, qualquer chuva, ontem já alagou, né? Uma chuva demorou, mas não foi tão... E assim, as chuvas estão chegando, nós não tivemos esse trabalho. Pra você ter uma ideia, eu tenho vários requerimentos na direção desse serviço, né? Nós precisamos desassorear. A gente não consegue tirar as pessoas lá, a gente tem que dar um mínimo de segurança ali para aquelas pessoas que estão naquela área, né? Sem contar o seguinte, nós não temos uma política em Manaus de aluguel social, né? Já caberia essa análise e já fiz, inclusive, requerimento, indicação para isso, desde o ano retrasado, desde o primeiro ano de mandato, cobrando isso. A gente precisa desse direcionamento. Eu vou te dar um exemplo aqui, a gente vai voltar ao centro agora. No centro tem vários prédios que estão abandonados. Sim. Esses prédios, existe um projeto do governo estadual que é restilizar esses prédios para colocar as pessoas lá. Isso é suficiente? Não. A gente precisa criar ali ao redor desse novo programa habitacional toda uma questão de geração de emprego, inclusão social, inclusão nessa nova vida deles. Porque eu conheço pessoas, Gabi, que é uma mãe que tem 7 filhos que mora na beira do barranco. Do Igarapé. Essa pessoa, ela não vai se adaptar indo para essa realidade. Tem que ser feita uma inclusão, tem que ser feito um trabalho social com ela, né? E para essa pessoa seguir a vida dela. Eu acredito que a gente vem passando por um processo de desumanização em Manaus, onde não vem se dando o valor devido a esses apontamentos. E aí reflete no IDH de Manaus, né? Reflete na qualidade de vida, reflete em mais de 100 mil pessoas aí que estão em áreas de risco. Nas quais dessas 100 mil, mais de 20 estão em áreas gravíssimas. Então o problema é muito sério. Exatamente. E a gente está discutindo isso agora, na LOA, na Câmara Municipal. Nós vamos discutir isso aqui. O que tem aqui na LOA? Porque foi usado isso, né? Quando nós... eu sei que a gente vai falar com certeza disso, mas quando o empréstimo foi negado, foi usado exclusivo pelo prefeito. Ele falou, olha, eu não vou ter dinheiro para desassorear, e aí vai chover, vai alagar. Né? Então a gente está discutindo e a gente vai provar que tem dinheiro sim, e nós vamos fazer as devidas emendas dentro do orçamento para que o finalístico seja feito. É exatamente isso que eu ia falar com o senhor. Ontem, né, o prefeito estava em Brasília, falou que já conseguiu essas emendas e alegou que seria por conta do período chuvoso. Mas como o senhor falou agora, esse dinheiro já existe, né, para conter essa situação desses desastres. Eu acredito que, assim, olha, quanto à questão de dinheiro da cidade de Manaus, do orçamento para a cidade de Manaus. Mas a cidade de Manaus, a gente tem que ser muito realista. A cidade de Manaus é uma cidade de muitos desafios. Né? Muitas áreas de risco, muitos igarapés, voltando para essa questão específica. Nós aprovamos 3 empréstimos, um montante de 1.200 bilhão, né? 1,2 bilhão. O que se esperava disso? Que fosse feito passagem de nível, que fosse feito obras estruturantes para gerar emprego na cidade de Manaus. O vereador, quando vota um empréstimo desse, esse é o objetivo dele. Ele quer que a rua seja asfaltada, ele quer que tenha mais emprego, né, na rua. E não foi feito isso. O principal questionamento é esse. Né? Muito se fala hoje que vai ser mandada uma mensagem para a Câmara Municipal especificando a questão do novo empréstimo, mas a gente não está tocando nisso. A gente quer saber o que foi liberado e por que não foi feito. Né? Porque são obras estruturantes para a mobilidade, né? E aí, voltando para a questão da área de risco, a gente precisa também ter serviços aí estruturais, né? Nessas áreas. Que é primordial, né? E nós temos um histórico, tá? As outras gestões, dava o verão, as gestões entravam. As pessoas falam, né? É só você ir nessas comunidades que a pessoa falava, dava o verão, a máquina vinha aqui e tirava. E é caro isso, né? Sim, total. É caro e tal, mas
volto a dizer, essas pessoas não moram nessas áreas porque querem. Essas pessoas estão ali e nós precisamos dar atenção, nós precisamos valorizar e dar segurança jurídica para essas pessoas. Sim, exatamente. Eu toquei nessa questão do dinheiro, né, dos empréstimos dos milhões, porque o senhor também teve uma comissão que foi aprovada lá na Câmara justamente para fiscalizar esse dinheiro público, não foi isso? Sim, a Comissão de Fiscalização e Transparência, isso é importante dizer, eu não inventei a roda, isso existe já no Senado, existe na Câmara Federal. E qual é o objetivo disso aí? É ser mais ágil. Tá, Sandro, mas o papel do vereador não é fiscalizar? Sim. Mas, Gabi, a gente emite um requerimento, vai para a pauta, pode ser aprovado ou não. Certo. Se for fiscalização da prefeitura, hoje tem grande chance de não ser aprovado, né? Porque a base vota contra. Sim. E aí a gente tem todo um prazo perdido. O que nos resta é a gente divulgar isso, né? Mas formalmente a gente não tem. E aí eu vou te dar um exemplo clássico. Uma empresa aqui que não tem condições financeiras pega uma dispensa de licitação de 40 milhões. A comissão de fiscalização ela pode agir imediatamente. Até ser aprovado o requerimento, até a secretária responder. Porque pode demorar, tem 30 dias para fazer, mas a gente sabe que isso, no andamento, isso demora muito mais. Já se deu a licitação, já foi contratada, existe todo um imbróglio. E as outras empresas ao redor já foram prejudicadas. Então, nosso objetivo é de uma forma assim, muito ágil, muito clara. Por isso que eu fiz essa indicação dessa comissão, é agir imediatamente para a gente evitar um prejuízo maior, para a gente evitar um dano maior. Agir como objetivo também, fechar parcerias técnicas, com o Ministério Público, com o TCE, e fazer uma grande rede de proteção ao dinheiro público. Esse é o nosso objetivo como Câmara Municipal. Ao dinheiro da população, né, vereador? Verdade, né? Ao contribuinte. É o seu dinheiro. Exatamente, é o dinheiro de quem está nos acompanhando agora. E o senhor é da base, né, é do partido do prefeito Davi Almeida, do Avante. Mas é interessante porque mesmo sendo do partido do prefeito, tem cobrado, né, ações concretas da prefeitura diante de projetos, diante de empréstimos, diante de trabalho. E isso é feito de forma democrática, né? Isso é legal diante de um trabalho de um vereador, de um parlamentar. Sim. Trabalhei para o prefeito Davi Almeida na campanha, sou do partido do prefeito, fui candidato como vereador, tive 4.801 votos nessa eleição, né? E eu acho que o trabalho do vereador tem que ser esse aí. E tem que se elogiar. Fez o desassoreamento por pedido, como eu já subi na tribuna e falei, olha, eu indiquei ali um problema que estava correndo muito sério e a prefeitura foi lá, levou a máquina em regime de urgência. Parabéns. Parabéns, o que for certo a gente tem que elogiar. Sim, reconhecer. Né? Eu acho que existe talvez um desentendimento do papel do vereador quanto à questão da gestão municipal. O papel do vereador é fiscalizador, né? E a Câmara pode sim agir como parceira, dando direcionamento. Agora, isso com a base no diálogo, com a base no respeito, principalmente. Sim. Né? O que não vem acontecendo. Né? Foi muito triste esse episódio, esse roupante aí de grosserias, de direcionamentos de palavras muito duras à Câmara Municipal pelo prefeito Davi. Né? E falo de uma maneira muito clara, votei inclusive a favor de uma moção de repúdio. Existe a harmonia entre os poderes, mas a premissa, Gabi, tem que ser o respeito. Sim, porque senão se perde ali, e quem perde é a população, porque se você não tem um diálogo, se você não tem a humildade, né, para discutir, para sentar, se você não tem o equilíbrio para sentar e discutir isso aí, quem perde é a população. Exatamente. E como é que foi essa questão da negativa do empréstimo? Como é que se deu aquela situação que tomou também todos os noticiários? Tomou uma proporção, né? Enorme. Para você ver, a Câmara aprovou 3 empréstimos, não tomou essa proporção, né? Não existia um diálogo da gestão municipal com a Câmara Municipal. O projeto que veio muito amplo. O prefeito já assumiu isso, inclusive publicamente. Sim. Não dizia para que era. E eu não me sentia à vontade de votar aquilo. Porque eu votei 1,2 bi, né, 1,2 bilhão, e não vi ali a ponta chegar. Eu ando nos bairros.
A prefeitura não fez um bom uso, né? Sua avaliação. A gente não tem uma prestação de contas do que foi feito isso. Transparência é primordial. A transparência. O governo do estado fez convênios com a prefeitura de Manaus, o Asfalta Manaus. Nós não temos até hoje então, tem que ser falado isso, né? E assim, discutir que eu vou deixar de fazer por causa desse empréstimo também deslealdade com a cidade de Manaus. É uma falta, principalmente de verdade, né? Volto a dizer, nós estamos hoje discutindo a LOA e todos os vereadores estão discutindo isso de uma forma muito clara. Eu acho importante, Gabi, a gente, inclusive, dar muita transparência, muita publicidade a isso, porque o cidadão que está lá na área de risco está com medo. Sim. Né? Porque ele ouviu o prefeito falar que vai chover e vai alagar. Sim. E esse cidadão que está ali, ele está há 2, 3 anos esperando uma máquina chegar lá, para ajeitar o hip-rap que está desmoronando, para tirar a parte do material que está lá. Sim. Esse cidadão, Gabi, eu conheço mãe que tem 6, 7 filhos ali dentro de casa, e quando alaga, coloca em cima do armário a criança. Nossa. Então de uma deslealdade com a população dizer que por causa dessa negativa, nós não vamos ter o serviço da Prefeitura de Manaus. Esse é um ponto que eu bato nisso, de uma forma muito clara. Eu não tenho nada contra o prefeito, isso não é pessoal. Sim. Mas nós não podemos travar essa briga por um orçamento, por um empréstimo, a Câmara fazendo seu papel. O que eu vi, Gabi, eu vi secretários da própria gestão, comissionados da própria gestão, colocando fake news, dizendo que os vereadores que votaram contra estavam contra a população. Eu vi. Né? Eu acho que nunca na história de Manaus nós tivemos isso. Nós temos que despertar para isso. Nós vimos outro momento, né? E o momento é para ser democrático, para ser republicano, é para ser transparente. É isso que a Câmara quer. Sempre respeitando ali a democracia, né? Com certeza, o respeito, né? Eu acho que assim, a Câmara sempre teve uma participação muito importante como parceira na gestão, abrindo diálogo, inclusive para todos os secretários. O secretário chega na Câmara, é bem recebido. É bem recebido, é dado espaço. Sim. Não cabe, por uma negativa de empréstimo, falta de respeito com os vereadores. Exatamente. O senhor falou aquela questão ali do Asfalta Manaus, né, que também houve aquela questão do empréstimo, que também tem que ter a transparência. E o governador lançou o Asfalto Amazonas. A prefeitura tem o Asfalto Manaus agora e o governador com o Asfalto Amazonas. Como é que o senhor enxerga isso? Há um distanciamento entre prefeitura e governo diante disso? Tudo bem, quem ganha é a população que quer rua asfaltada. Isso é perfeito. Mas no olhar político, como vereador, ali dentro da Câmara Municipal, votando projetos, né, contra ou a favor, como é que o senhor enxerga isso? Tem esse distanciamento entre os dois? Olha, eu enxergo isso de uma maneira muito tranquila. Eu acho que é o seguinte, parceria entre governo e prefeitura, a população ganha. Eu posso te citar várias coisas aqui, as feiras estão sendo reformadas, passe estudantil, não é verdade? Sim. Eu acho que muita coisa que está acontecendo hoje é em virtude de ações da própria prefeitura de Manaus. Eu acho que isso está muito claro no tabuleiro político isso. Houve sim esse distanciamento, que eu acho que grande parte desse direcionamento, desse afastamento, se cabe a ações ou a falta de ações, né, da prefeitura de Manaus. Sim. Isso para mim é bem claro, isso é bem, né? E falando desse novo momento, eu posso citar aqui a eleição do vereador, do presidente Caio André, mostra o novo momento que a Câmara está vivendo. Né? Historicamente, o prefeito sempre atuou ali para fazer o presidente, que seria uma ajuda para ele. Né? Ali é um número de vereadores que falou, olha, a gente precisa ter uma independência, a gente precisa ter aqui uma Câmara para a população. Né? Isso surgiu dentro da Câmara, tomou muita força, e nós conseguimos esse feito histórico aí, que é fazer a presidência, e eu acho salutar para a população. Eu acho que quem ganha é a população. Né? Eu acredito que quando você tem uma situação muito definida, uma situação que acaba deixando de lado interesses da população
para tocar uma questão extremamente política. Não, o meu projeto aqui é político aqui, eu vou deixar a Câmara à parte. Eu acho muito negativo. A Câmara tem que participar e está participando desse processo político, desse processo de transparência, né? E é no Brasil todo. Eu acho que isso é importante frisar. Isso é interessante também, a eleição, né, do Caio André agora como presidente da Câmara. Foi um marco, né? Como o senhor falou, os próprios vereadores sentiram a necessidade de ter alguém independente, porque o vereador Davi Reis também era, né, ali da base do prefeito, fazia as votações para auxiliar o prefeito, digamos assim. E isso também foi um marco para a democracia aqui municipal, né? Sim. Para a nossa democracia a nível nacional e... Eu acredito. Municipal. Esse é um movimento que está acontecendo no Brasil todo, né? De independência política, mas assim... Nas casas, né? E volto a dizer, sou do partido do prefeito, sou do Avante, e fiz parte porque eu achei que era o certo. Achei que a gente tem que ter esse movimento dentro da Câmara. Eu acho que a gente precisa ter discutido. Sim. Né? E não quer dizer que o prefeito não vá na Câmara e vá discutir. Eu tenho obrigação, Gabi, se o prefeito for na Câmara, de estar lá na discussão, ouvir, como político, como representante da população. É importante dizer isso. Né? Então, o que a gente percebe, que a sociedade tem uma imagem, que a Câmara é simplesmente um cartório da prefeitura, que tudo que é mandado é carimbado. Isso eu já ouvi de muitas pessoas. Né? E hoje a gente consegue ali ter uma independência numa discussão, e é muito importante essa discussão para a sociedade, é importante para a democracia, é importante para a nossa cidade. A gente tem que falar com uma independência. A nossa cidade precisa de muita coisa. Nós vivemos uma cidade, né? A nossa cidade já era para estar outro patamar. A nossa cidade, a gente precisa pensar uma Manaus para o futuro. Né? A gente precisa deixar de lado, uma gestão onde o foco é uma pessoa, e a gente precisa dar um direcionamento para o foco ser a população, ser a nossa cidade, ser a nossa economia, ser os empregos gerados. Esse é o meu principal questionamento. Né? A gente não precisa ter a nossa cidade com a cara de uma pessoa. A gente precisa discutir hoje, e isso é um trabalho, inclusive, que tem que surgir. Eu acho que a Câmara é importante discutir isso. Né? Nossa cidade pode ser muito mais. Exatamente. E aí a gente sempre toca nessas questões um pouco polêmicas, né? Como é que era a gestão antes do vereador Davi Reis? Agora, como é que está a Câmara Municipal com o Caio André, na presidência? Tem um ótimo relacionamento com o vereador Davi Reis, foi presidente. A gestão tem pontos positivos e pontos negativos. Né? Eu acredito que ele mirou em dar qualidade para o trabalho do vereador, porque a gente ouve, Gabi, as pessoas falando, o vereador gasta com combustível, o vereador gasta com aluguel de carro, mas muitas pessoas não sabem a estrutura que o vereador tem por trás, o que ele faz. Hoje nós temos apoio alimentar para pessoas de situação de risco, nós temos apoio social. Olha, interessante. Né? Então, assim, eu acredito que a população tem que medir o que esse vereador está fazendo. E aí a gente vai para um caso, produção. Quais são os projetos de lei que esse vereador tem? Eu acho importante fazer isso. E você não vê sendo discutido isso, né? O que a gente ouve? O vereador gasta muito. O vereador tem direito a um carro alugado. Mas assim, qual foi o projeto de lei relevante que esse vereador fez? Quantos projetos ele fez? Né? Eu tenho um projeto voltado para a merenda escolar, voltado para a economia da agricultura familiar, que permite a prefeitura comprar da agricultura familiar, levando para o prato do aluno, mais economia, mais saúde para o aluno. Né? Esse projeto foi aprovado, até hoje não fizeram nada. Né? Eu fiz um projeto, o Botão do Pânico, que foi vetado pelo prefeito, que é um projeto que tem aí nas cidades de Manaus, nas cidades fora de Manaus, já está sendo implantado com êxito, inclusive, de mais de 70%. Nós vivemos hoje um verdadeiro caos no transporte público quanto à segurança. Não adianta ter ônibus com câmera, se a câmera você não consegue, você consegue as informações só 30 dias depois, 40 dias depois.
E a gente perdeu uma oportunidade. Quer dizer, então, quando eu ouço isso, eu escuto todas as críticas, mas o que eu procuro fazer? A gente procura investir em a parte técnica para ter projetos relevantes. A gente procura buscar um diferencial. Nós temos aqui um gabinete virtual. No primeiro dia de mandato já tinha um gabinete virtual. A pessoa do seu bairro pode ter esse contato direto. Sim. Eu acho que esse é o papel do vereador, é dar resposta para a população. Eu costumo dizer, vereador caro é o que não trabalha e não dá resposta. E isso é muito importante. É verdade. O senhor falou uma coisa também importante, né, do botão do pânico. O que muita gente também relata é a questão da insegurança, dos assaltos e tudo que rege ali a insegurança dentro do ônibus. Como é que seria esse projeto, como o senhor falou, foi vetado? Olha lá, a gente precisa urgente voltar nessa discussão. Eu sempre falo essa discussão. Todos os bairros que eu vou tem essa problemática. As pessoas, vereador, não aguento mais ser assaltado. São mais de 10 assaltos todo dia. A gente precisa se unir. Sim. Governo federal, governo estadual, governo municipal, que a prefeitura diz assim, não, isso aí não é nossa alçada. A segurança não é nossa alçada. Mas o transporte público está aí, os assaltos são dentro do ônibus. E eu saí de Manaus, fui lá na cidade, vi a questão do botão do pânico. Hoje a gente tem tecnologia disponível para isso. O botão pode ser aqui no celular, a pessoa aperta, tem a guarda municipal ali, né? E tem a integração polícia civil e polícia militar. Nós temos aí uma série de tecnologia e de cases acontecendo. Aí volto a dizer, é sair daquela mesmice, é sair daquele negócio de pintar, só pintar e buscar projetos relevantes para a cidade de Manaus que vá mudar a vida da população. Exatamente. Né? Isso tem que discutir de maneira muito clara, né? Eu vou te dar agora, saindo dessa questão da segurança e entrando na educação, a gente perde aqui uma oportunidade muito grande em fazer parcerias tecnológicas. Uhum. Nós temos aí um grande volume de jovens se formando que não sabem o que é a indústria 4.0, não sabem. E de um outro lado nós temos aí o polo digital, nós temos o distrito industrial, sim, né, que pode servir de referência. Eu volto a dizer, nós vivemos um momento muito sério, sou a favor da educação multidisciplinar. Nós precisamos hoje, Gabi, de psicólogos, nós precisamos de assistente social. Gabi, a educação hoje, nós precisamos sair desses portões da escola, porque a situação está crítica. Sim. Nós tivemos agora aí, temos um grande número de jovens cometendo, infelizmente, aí o suicídio, né? A gente precisa dar uma direção, dar um propósito para esses jovens. E está lá na escola, está com as ferramentas ali. Você dar ferramentas importantes que eu tenho certeza que a gente vai ter um ganho. Investir naqueles anos tão importantes. A nossa cidade não pensa nisso. A gente não tem um núcleo pensando nisso. Então, um núcleo que una a questão do P&D, a questão dos institutos de tecnologia, a questão da própria UEA, que é um grande polo aí de ideias maravilhosas. Voltar para a nossa educação, fazer parcerias. Sim. Né? Olha lá, eu tenho certeza que uma grande empresa do distrito pode sim fazer parceria com uma escola. Uma escola, você já está mudando ali a vida de muitas pessoas, né? Exatamente, é bem importante mesmo. A população sempre ganha, né? O principal que é o beneficiado. Eu fico muito triste. Você chega nos bairros e você pergunta dos jovens qual o objetivo de vida, qual é o seu propósito, e a gente não recebe uma resposta. Né? A gente está vivendo esse momento muito ruim na nossa sociedade e cabe a todo mundo levantar essa bandeira, que é nossa cidade. Unir as forças, né, vereador? Sim. Bom, para você que está acompanhando aqui a nossa live Política em Foco, a gente está conversando com o vereador Lissandro Brival, que é do Avante, e é o terceiro vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus, e está ali no mandato, fazendo projetos e comissões, projetos de lei para fiscalizar, para ajudar a população amazonense, a população que mora aqui em Manaus. Vereador, tem uma pergunta aqui chegando nas nossas redes sociais para o senhor. Pode tomar uma água, estamos ao vivo aqui nas redes sociais do Foco no Fato. É o seguinte, vereador, após o prefeito de Manaus se envolver em muitas polêmicas que resultaram até no pedido de prisão pelo Ministério Público, como o senhor, que é fiscalizador do Executivo ali na Câmara, avalia a gestão do prefeito Davi Almeida, nosso internauta André? Isso aí é uma questão muito ampla, né? Eu acho, Gabi, que a gestão
Você tem pontos positivos, você tem pontos negativos. Né? Mas eu acredito que a gestão a Manaus poderia ter uma gestão muito melhor. Hoje, com esses 3 anos de legislatura, vendo os projetos que passaram, como eu te falei, falta projeto estruturante, falta planejamento, falta uma visão de Manaus para o futuro, né? E o prefeito é um cara que está todo dia na rua. O prefeito é um cara que tem saúde, é jovem, não é isso? Sim. Mas o que a gente precisa é de planejamento. Eu acho que a nossa cidade, hoje, essa gestão peca por isso. Acho que a gente poderia estar em outro momento, a gente poderia estar com projetos diferentes para mudar essa relação da nossa cidade. E a gente está em um ano que também é um ano político, um ano eleitoral, que acaba sendo tudo mais difícil. Exatamente. E aí, quando não, ele está xingando a Câmara, xingando os vereadores, está ali perdendo a cabeça, quando na verdade tinha que se manter, né, alinhado ali com os interesses da população, como o senhor falou. E por conta disso, ano que vem tem reeleição. O senhor acha que ele consegue se reeleger? Tem ali um forte outro candidato das eleições do ano que vem? Eu vejo a eleição ano que vem muito concorrida. Ele tem a estrutura da prefeitura, a gente não pode negar isso, que isso é um diferencial para o gestor. Historicamente, nós temos isso. Mas olha lá, eu ando todo dia na rua. Eu falo todo dia com pessoas na rua. Eu escuto, recebo as demandas, recebo as dores dessas pessoas. E eu posso te afirmar, com todas as letras, que essas pesquisas aí não batem com a realidade da rua. A população está cansada, a população não quer mais saber de papo, de propaganda bonitinha. Ela quer saber do resultado ali. Né? Então, assim, eu ouço muito assim, vereador, cadê as 10 mil ruas? Vereador, As 10 mil ruas que foi promessa do Shopping Manaus, né? Vereador, estou abandonado aqui na minha área. Vereador, a minha UBS não tem médico. A gente ouve bastante isso. Sim, imagino. Né? Então, assim, falando em questão política, nós temos aí grandes players, né? Temos o nome do deputado Amon, nós temos a questão do prefeito, Coronel Menezes também. Sim, também. Né? Nós temos aí o Roberto Cidade, nós temos o prefeito Davi. Eu acho que a população vai ver quem realmente pode dar condições aí, quem mostrar mais projetos, quem mostrar que pode ser feito e como pode ser feito. Isso é importante, né? Sim. Porque toda eleição, a gente ouve isso, né? A gente vai fazer Manaus, vai ser a melhor cidade. Mas como você vai fazer? Como é que você vai buscar isso? Né? E tem que fazer o dever de casa. Ontem eu vi, acompanhei, o prefeito estava em Brasília buscando. Ótimo. Mas é importante, assim, saber o que é esse orçamento. E a gente já começa, no estudo desse orçamento, buscar disparidades, né? Valores voltados para rubricas que não tem nada a ver com a necessidade. Falta prioridade para a cidade de Manaus. Né? Então, volto a dizer, o planejamento é muito importante para isso. E eu acho que na prefeitura está faltando planejamento. A população também tem notado isso, como o senhor falou, todos os dias. Eu acabei não respondendo a tua pergunta. Eu acho que essa eleição vai ser cabeça a cabeça, né? Vai ser bastante concorrida. Né? Vai mesmo. Bem concorrida. Vai ser, com certeza. Já estamos vendo os nervos à flor da pele. Já estão, né? Já quase aí 12 meses da eleição no ano que vem. É verdade. E é o seu primeiro mandato, né? O que ele motivou a ser vereador? O que o senhor espera para o futuro? Qual é o legado que o senhor quer deixar ali na Câmara Municipal? Olha lá, Gabi, eu tive a sorte de ser um gestor à frente da ADS, Agente de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas, que é uma autarquia que tem um trabalho fenomenal. Sim, é uma política pública que a gente vê ali o desenvolvimento mesmo. A gente vê o agricultor familiar, o cara entrando com um carrinho aqui, todo velho, e depois de 2 anos ele já está com o seu caminhão. Sim, e já está contratando na sua propriedade. Né? Para quem não sabe, a Agência de Desenvolvimento Sustentável ela cuida da compra da merenda escolar
da agricultura familiar, né? Daquele pequeno agricultor. Então, fomenta, né? Tu imagina como é importante para o pequeno agricultor começar o ano com aquele contrato ali de produção, né? Primeiro, ele vai saber o que ele produzir, ele vai vender. Que a questão da comercialização ainda é um grande problema, né? Sim, é verdade. Por vários fatores. Mas aí eu vou te falar. Trabalhei com os moveleiros também, conheci todos os municípios do estado do Amazonas e me apaixonei pela política pública. Eu acho que hoje eu tenho uma sorte muito grande e agradeço a população, agradeço a Deus por poder fazer política pública, fazer leis que mudem a vida das pessoas. Esse é meu objetivo. Sim. Esse é o nosso objetivo. Eu não quero fazer lei, o dia do fulano, o dia do Beltrano. Eu tenho até um projeto de lei que é um dia. São o dia das prerrogativas da advocacia, que eu acho importantíssima essa valorização, né, das prerrogativas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu me apaixonei pela questão da política pública e surgiu uma oportunidade, eu entrei no partido do candidato a prefeito, Davi Almeida, e concorri. Eu nunca tinha sido político, né? Tive o período da eleição, e é sola de sapato e conversando com as pessoas, né? E deu certo. Numa eleição muito difícil, 1.460 candidatos, a gente foi escolhido aí pela população para representar. E eu honro todo dia essa questão de representar a população. Nosso gabinete está sempre porta aberta, quem chega lá é recebido, né? É importante dizer, todo dia eu estou na Câmara Municipal, segunda, terça e quarta, é importante o vereador estar lá, né? Discutindo projetos, ouvindo o que está acontecendo. Esse é meu entendimento de resposta para a população, né? Então, e cobrar aí melhorias. Eu acho que isso aí é importantíssimo, né? Buscar melhorias, né? E tenho essa felicidade hoje de estar representando a população, estou muito feliz, estou realizando um sonho. E agora vou para a reeleição, né? A gente vai para a reeleição. Já era a próxima pergunta. Vamos para a reeleição aí nessa briga aí, né? E ver se a população dá esse voto de confiança novamente. E vai ser bem concorrido também, né, vereador? Como todas as eleições para vereador. Gabi, uma eleição muito, muito atípica novamente, né? A gente teve uma eleição de 1.460 candidatos. Essa eleição vai ter um pouquinho mais de 500 candidatos, né? Sim. Então vai se fechar, nós temos ali essa movimentação junto com o pleito municipal, né, que também se torna muito importante isso aí. Eu acho que vai ser uma eleição muito atípica e eu acredito que a gente vai ter sim surpresas positivas. Essa eleição vai ser uma eleição de surpresas. A gente espera que Manaus continue ganhando, né, vereador? Tem que ganhar, né? Nossa cidade... Tem que ganhar. Eu sou manauara, amo minha cidade, minha família está aqui, construir tudo que eu tenho aqui em Manaus. Nossa cidade merece muito mais. Nossa cidade merece, volto a dizer, um olhar Manaus do futuro, um olhar da nossa população. Né? Manaus precisa e pode ser, nossa cidade é uma cidade rica. Sim, é verdade. Né? Cheio de riquezas, né? Verdade. Enfim. E o senhor já falou que pretende, né, concorrer à reeleição. Em 2026 a gente tem eleição de novo para deputado estadual, para governador. Já pretende galgar outros cargos dentro da política? O senhor falou que foi sua primeira, né, candidatura, ali já foi eleito. Como é que é? Já pretende? Pode ser cedo para falar sobre isso, mas acho que muita gente também quer saber, né? É verdade. Eu tive agora uma eleição para deputado federal, pelo Avante, mas eu pretendo desenvolver aí, investir nisso aí, né? E principalmente aí, a minha preocupação, Gabi, é ser um bom político. Sim. Né? Estar presente, ter projetos relevantes, né? Tentar sair dessa política convencional, né? Buscar soluções aí, eu acho que é muito importante. Propor soluções é muito importante. É verdade. Bom, a gente está caminhando aqui para a conclusão dessa Passou rápido, live. Né? Bate-papo legal. Demais, demais. Nosso quadro Política em Foco já está caminhando para o finzinho. O vereador Lissandro Breval, eu vou deixar o espaço aberto aqui para considerações finais. Só pode dizer, inclusive, qual é o projeto que mais lhe orgulha, né? Durante esse período aí, ano que vem, são 4 anos. Qual foi o projeto que mais lhe deixou orgulhoso ali? Olha, Gabi... Que foi aprovado. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado aí a toda a equipe.
É muito legal esse bate-papo, flui muito bem, né? Sim. Eu tenho um carinho muito especial aí a um projeto. São vários projetos, mas eu gosto muito desse projeto da merenda municipal, da regionalização da merenda municipal, porque Manaus, nós temos aí um grande cinturão verde. Quando eu fui da ADS, eu criei aqui feiras nos shoppings e foi um verdadeiro fenômeno, porque as pessoas vinham da sua comunidade, vendiam aqui em dias certos. Sim, eu costumo frequentar. O Ponta Negra, sim, gosto né, muito. o Sumaúma. Sim. E hoje quem está à frente da ADS é a doutora Michele Bessa, que está fazendo um trabalho muito bom, reforçando essas feiras, que são ferramentas de comercialização muito importantes, né? Sim. Que a pessoa volta com o seu dinheiro ali, investe mais, faz a compra, então compra um bolinho ali direto do... e aí tem uma série de produtos regionais, né, produzidos aqui, mas eu fiz essa lei para desenvolver esse cinturão, para a gente gerar emprego ao redor desse cinturão, né? Tem uma lei que de segurança, eu vou falar mais de uma lei agora, porque eu gosto de todas. Pode falar. Tem uma lei que é obrigatoriedade da comprovação de vacinação na matrícula do aluno. A gente estava com um problema muito sério de as pessoas deixaram de vacinar. Vacinação básica. Então, coberturas que eram 96%, 97% estavam para 52%, 56%. Sim, eu lembro mesmo. Né? E a gente tem um feedback dos diretores, não, muitos pais vieram aqui, entenderam, voltaram lá, vacinaram. Né? Então, assim, volto a dizer, é propor leis, é pensar em leis que vão mudar a vida das pessoas. Né? A gente tem leis aí voltadas para a questão ambiental, é muito importante Manaus participar disso. Manaus está totalmente fora dessas discussões. Olha o momento que a gente está vivendo. Fumaça, crise hídrica, né? Questão ambiental. Né? Manaus não recebe investimento de nenhum tipo. Manaus é para ser referência de sustentabilidade. Nós temos um problema crônico com lixo. É verdade. O aterro sanitário de Manaus com os dias contados. Nós temos uma construção de um aterro na BR-174 que é em cima de uma nascente do Tarumã. Sim. Né? Então, volto a dizer, é pensar Manaus para o futuro, buscar tecnologia. Olha, nós estamos na Amazônia, estamos em Manaus, Amazônia, nós estamos na cidade que é uma cidade que é uma cidade-estado, 95% do nosso PIB está aqui. A gente precisa dessa valorização. Né? Mas eu volto a dizer, eu sou apaixonado pela questão da você fazer a política pública, construir leis, e é difícil. Né? Para quem não sabe, você passa por uma série de comissões e cada comissão tem um entendimento, você perde muito tempo para uma lei ser aprovada. Por isso que eu acho que a importância de você não ter leis que não tenham uma importância certa, porque aquilo ali é dinheiro público. Sim. Né? É tempo que está se perdendo. É verdade. E é até importante eu falar sobre isso, né, dos projetos, de que mais lhe orgulha, como é que funciona esse trabalho. A gente criou justamente esse programa do Política em Foco, dentro do Foco no Fato, para mostrar mesmo o trabalho das autoridades, das figuras políticas aqui do Amazonas, da capital, e para incentivar as pessoas também, né, a acompanharem o trabalho de um político, quem ela votou, por que não votou, o que essa pessoa tem feito durante esse período. E aí eu deixo espaço aberto para considerações finais. Você pode ficar à vontade para complementar, para falar o que o senhor acha necessário. O espaço está aberto. Gabi, muito obrigado. Obrigado a toda a equipe. Adorei participar daqui. É muito legal esse formato aqui de informação. Espero ter passado um pouco do nosso trabalho na Câmara Municipal. Para quem não me conhece, eu sou o vereador Lissandro Breval. Você entrar nas redes sociais, nós temos uma série de informações das nossas leis, das nossas ações diárias. E pode ter certeza, a gente vai trabalhar bastante por uma cidade cada vez melhor e vamos entrar agora num ano eleitoral muito importante e cada vez mais a população tem que estar atenta por quem realmente quer fazer ou só gente que tem propaganda bonitinha. Né? Isso é muito importante. Né? Manaus, Gabi, não é só Ponta Negra. Manaus é São José, Manaus é Comunidade Mundo Novo, Manaus é Bonifácio, Jorge Teixeira. Né? Então, eu acredito muito que a política pode sim ser fator de transformação na vida das pessoas, a política pode ser bem melhor para a nossa cidade. Então, essa é a mensagem que fica e muito obrigado a toda a equipe.
Obrigada, vereador Lissandro Breval, por aceitar o nosso convite, por conversar com a gente. Realmente passou muito rápido. É só chamar a próxima vez que eu tô aqui. Ah, com certeza. O espaço já está aberto, pode voltar sempre que quiser. O vereador Lissandro Breval é o terceiro vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus, tem aí o primeiro mandato, vai ser candidato à reeleição no ano que vem. Vereador, obrigada novamente. Obrigado, Gabi. O espaço está sempre aberto aqui no Foco no Fato. Obrigada principalmente a você que acompanhou a gente aqui nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso YouTube. Se inscreva no nosso canal, fique por dentro aí das nossas entrevistas, ative as notificações e receba sempre em primeira mão tudo que a gente vai postando aí nas nossas redes sociais. Obrigada, a gente se encontra na próxima entrevista a partir da semana que vem aqui no Política em Foco, no Foco no Fato. Obrigado, fique com Deus.